Quando falamos do inquérito policial, nós temos que pensar também no artigo 7º do Código de Processo Penal, que vai estabelecer as diligências que devem ser realizadas pela autoridade policial diante da instauração de um inquérito policial. Essas diligências, elas não são obviamente taxativas, elas são exemplos de situações que deveriam ser utilizadas pela autoridade policial a fim de apurar a justa causa, de apurar os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. E lá no artigo 7º do CPP, o que o legislador estabelece para a autoridade policial com relação às diligências que devem ser realizadas? De forma exemplificativa. Tem lá, dirigir-se ao local e mantê-lo intacto, significa dizer o quê? Que a autoridade policial teria que ir até o local do crime para isolá-lo, para mantê-lo intacto. Também tem lá, apreender objetos relevantes após a liberação da perícia. Então, significa que a autoridade vai para lá, mantém o local do crime intacto, a perícia adentra, faz as suas observações e depois disso, aqueles objetos que são essenciais, que são necessários para a compreensão do crime, eles são apreendidos. Além disso, temos a colheita de todas as provas necessárias, temos lá a oitiva do ofendido, obviamente, né, quando o crime deixar uma vítima ou quando a vítima sobreviver ao crime, ela vai ser ouvida. A oitiva do indiciado, precisamos ouvir os dois lados em razão do contraditório. Temos também o procedimento de reconhecimento de pessoas ou coisas, então pode ser que pessoas precisam ser submetidas a um procedimento de reconhecimento, assim como coisas, por exemplo, uma arma, para ser reconhecida como a arma utilizada naquela prática delitiva. Temos lá também proceder à careação. O que é a careação? É o confrontamento de pessoas que foram ouvidas antes e apresentaram versões divergentes. Então, eu posso fazer uma careação entre dois indiciados, eu posso fazer uma careação entre duas vítimas, entre a vítima e a testemunha, a fim de esclarecer quem é que está falando a verdade. Obviamente que a careação só se diz respeito, né? Só seria necessária nas situações em que tivermos depoimentos divergentes com relação a algum aspecto relevante. Temos também lá a determinação de que seja procedido exame de corpo e delito ou outra perícia, principalmente nos crimes que deixam vestígios, né? Porque nesse caso a perícia ela é obrigatória. Temos também a determinação de identificação criminal por processo datiloscópico, que é um exemplo de identificação criminal. Nós temos outros tipos de identificação criminal, exemplo da situação de uma identificação fotográfica ou de uma identificação genética também. Temos também lá na nossa lista de diligências a serem realizadas pela autoridade policial o juntar as folhas de antecedentes criminais para verificar, né, o histórico criminoso daquela pessoa que está sendo investigada, analisar a vida pregressa do indiciado, coletar informações a respeito de filhos. Essa é uma introdução da Lei 3.257 de 2016, em razão de uma preocupação com a primeira infância. Então, agora, nos inquéritos policiais, quando existe aqui a oitiva de uma pessoa indiciada, perguntado se ela tem filhos, qual a idade dos filhos, se existe alguma deficiência, inclusive, né, diante de uma eventual prisão, com quem essa criança, ou esse adolescente, ou essa pessoa eventualmente deficiente poderia ficar. Então, esses questionamentos são feitos agora dentro do inquérito policial, devido à inovação legislativa de 2016. Nós temos também a reprodução simulada dos fatos, lembrando, obviamente, que o indiciado ou o investigado ele não é obrigado a participar de uma reprodução simulada e que ela pode ser realizada, no caso de uma recusa, através de agentes parecidos, né, com aquela pessoa que poderia fazer as vezes dele para poder verificar se a cronologia do crime confere com um dado eventual da perícia. Outras diligências também podem ser realizadas. Nós temos diversas leis especiais que trazem outras formas de diligências que poderiam ser adotadas no inquérito policial. Exemplo da Lei de Organização Criminosa, que estabelece lá um rol de diligências, né, muito mais específicas, como agente infiltrado, a delação premiada. A gente também tem lá as situações de lei de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, que seriam outras diligências que poderiam ser realizadas durante uma investigação para que seja alcançada, né, a justa causa, para que seja realmente verificado
a existência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva que justifique a propositura de uma ação penal. Quando a gente se refere à identificação criminal, gente, que eu acabei de comentar com vocês, nós precisamos nos ater à Lei 12.037 de 2009, que foi alterada recentemente pela Lei Anticrime, que é a lei que estabelece o regramento a respeito da identificação criminal, já que existiu, antes dessa lei, né, ao longo das discussões doutrinárias e jurisprudenciais, um questionamento sobre a possibilidade de impor ao réu a realização de uma identificação criminal ou a impossibilidade de fazer essa imposição diante de uma realização prévia de uma identificação civil, por exemplo. E aí, a nossa lei 12.037 de 2009, ela estabelece basicamente que o civilmente identificado, ele não deve ser submetido a uma identificação criminal, salvo em algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Essas hipóteses estão previstas no artigo 3º da lei 12.037 de 2009 e elas cingem-se basicamente em duas situações. A situação de uma dúvida com relação à identidade civil, por quê? Por causa do estado de conservação do documento, por causa da divergência de data ou por conta da existência de um histórico de utilização de documentos falsos. E a segunda situação é no caso, né, de uma necessidade para fins de instrução criminal. Então, nessas duas situações, de forma justificada, o civilmente identificado pode ser, sim, submetido a uma identificação criminal. Quando nos referimos a essa identificação criminal, nós nos referimos a um gênero, né, do qual o CPP só trata de uma das espécies, que seria a identificação datiloscópica, que seria a identificação via certidão digital. Só que nós temos outras espécies, né, de identificação criminal, a exemplo, né, de uma identificação fotográfica, né, através de comparação de fotos, ou até mesmo de uma identificação de perfil genético. Quando a gente fala de uma identificação de perfil genético, a gente fala já da utilização de sangue, de sêmen, né, de algo que possa permitir a identificação do DNA das pessoas. E por conta dessa previsão normativa, a lei anticrime, ela estabeleceu uma alteração na lei de identificação criminal para prever a situação da criação e manutenção de bancos de dados. Os bancos de dados, eles passam a ser criados de uma forma sigilosa para fins de armazenamento de dados genéticos de presos provisórios e de presos definitivos. E há uma previsão normativa, né, a partir da lei anticrime, de que esses bancos de dados, eles só poderiam ser, né, o perfil genético da pessoa dentro do banco de dados só poderia vir a ser apagado diante de uma situação de absolvição ou passados 20 anos do cumprimento da pena, que também poderia ser requerida a exclusão do perfil genético nesse banco de dados. Para a criação desse banco de dados, a lei de execução também foi alterada, de execução penal, e lá estabelece como falta grave a conduta de um preso, provisório ou definitivo, de se recusar a fornecer o perfil genético. E, obviamente, diante dessa previsão normativa, vão surgir diversas discussões a respeito da constitucionalidade dessa previsão normativa, até porque nós temos o princípio do nemo tenetur se detegere, da proibição da não autoincriminação. Então, nós temos uma situação em que poderia ser arguída, sim, uma inconstitucionalidade e ser questionada essa previsão normativa. Ainda a título de inovação, a lei anticrime estabelece alguns regramentos específicos quando se fala de inquéritos contra agentes de segurança, né, todos aqueles previstos lá no artigo 144 da Constituição Federal, que venham a ser investigados em inquérito policial por algum crime relacionado ao uso de força letal no exercício da sua profissão. E assegura esses agentes de segurança, óbvio, né, uma ampla defesa, um contraditório, de modo que assegura que eles nomeiem defensor no prazo de 48 horas, não sendo nomeado defensor, o órgão a qual eles estão vinculados vai ser notificado para a apresentação de um defensor, porque exige-se aqui, né, a ampla defesa e o contraditório, como em todos os processos penais, para assegurar os direitos desse investigado que é membro da Força de Segurança Nacional.